Pessoal, vamos falar um pouquinho agora sobre o período da Primeira República, né? Primeira República na SpaceX não é muito comum cair, né? Poucas questões, né, a SpaceX colocou sobre esse período da Primeira República, mas é sempre importante a gente dar aquela revisãozinha, né? Em 2011, né, recente, caiu uma questão sobre a Primeira República. Só lembrando para vocês que esse período da Primeira República nós dividimos, para ficar um pouco mais didático, em dois grandes momentos. O primeiro momento vai ser caracterizado como República das Espadas, que vai de 1889 até 1894. Bom, pelo nome você já sabe por que República das Espadas. Porque os dois primeiros presidentes vão ser presidentes militares, beleza? Deodoro e Floriano, por isso República das Espadas. Depois, de 1894 a 1930, vamos ter a chamada República Oligárquica, ou República do Café com Leite, né? Como vocês queiram. Porque vai ser um período onde quem vai estar dominando? Oligarquia. Os grandes latifundiários. Política do café com leite, vocês lembram disso? Aquele revezamento, né, do poder entre São Paulo e Minas, né? Essa política do café com leite. Então os grandes latifundiários vão estar mandando até 1930, né? Beleza. O que a questão pede? Vamos ler. A questão de 2011. Durante o governo provisório de Deodoro da Fonseca, o então ministro da Fazenda Rui Barbosa colocou em prática uma reforma financeira. Esta reforma, primeiro ponto, identificar que reforma financeira foi essa? Qual o nome que se dá essa reforma financeira durante o governo provisório de Deodoro? Fácil. O encilhamento. Beleza? Já identificamos qual é essa reforma financeira. Agora a gente tem que identificar os principais objetivos dessa política aqui de Rui Barbosa. Encilhamento. O que ele pretendia com isso? Formulazinha básica, pessoal. Promover a industrialização, mas obter uma independência econômica. Essa é a fórmula básica do encilhamento. Como fazer isso? Como conseguir promover a industrialização e ter independência econômica? Olha a ideia brilhante de Rui Barbosa, para não dizer o contrário. O que ele resolve fazer? Ele resolve emitir papel moeda, dinheiro, começa a jogar dinheiro no mercado, né? E começa a conceder créditos. Ou seja, o cara que está disposto a abrir uma empresa, Rui Barbosa, ele facilitava o crédito para esse camarada. Ou seja, você está promovendo a industrialização. Beleza. Só que, quando você começa a jogar muito dinheiro no mercado, esse dinheiro ele começa a não ter o chamado lastro-ouro. O ouro, que era o padrão monetário da época. Ou seja, lastro-ouro quer dizer que esse dinheiro começa a não ter valor. Você tem muito papel moeda, você tem muito dinheiro circulando no país, mas esse dinheiro não tem valor. O que isso vai ocasionar na economia brasileira? Grande processo inflacionário. Logo, esse processo inflacionário vai gerar o quê? Uma desvalorização do nosso dinheiro, da nossa moeda. Ou seja, não preciso dizer que essa política do encilhamento foi um verdadeiro fiasco, né, do então ministro Rui Barbosa. Então vamos para as alternativas. A letra A diz o seguinte. Tinha por objetivo controlar a onda inflacionária. Não tinha por objetivo controlar a onda inflacionária. Tinha por objetivo isso aqui, ó, que eu já falei com vocês. Essa é a formulazinha. Letra A está fora. Letra B. Resultou na amortização da dívida externa, com a suspensão do pagamento de seus juros por 3 anos. Isso me parece mais essa política lá na frente da República Oligárquica, né? Mais tarde a gente pode até ver isso. Não é nesse período ainda, não. Letra C. Constituiu na elevação dos juros e da taxa cambial, levando ao crescimento da receita pública e diminuição do custo de vida? Claro que não, né, galera? Aí a letra D, percebam a letra D. Ó. Tinha por finalidade favorecer a expansão industrial, beleza? Por meio da ampliação do crédito. Objetivo, promover a industrialização através de quê? Concessão de créditos. Aí o que eu estava falando com vocês. Muitos empresários vão chegar, eu quero abrir empresa. Vai pegar esse dinheiro, vai abrir empresa? Vai abrir empresa nada. Aí nós vamos ter o surgimento de várias empresas fantasmas. Beleza? Vamos para a letra A. Visava fiscalizar a venda de ações
com a finalidade de impedir a propagação de empresas fantasma, fiscalizar a venda de ações? Claro que não. O principal objetivo, para não ter erro, essa formulazinha aqui, ó. É claro que isso vai gerar crise, isso vai gerar inflação. Isso aqui vai ser um dos motivos para o presidente, até então o presidente Deodoro, ganhar uma grande impopularidade. Isso vai ser um dos motivos para que Deodoro caia e vai ascender o outro presidente, que é Floriano Peixoto. Beleza? Pessoal, agora com mais um tema muito importante, né? Um tema que cai sempre, todo ano, a SpaceX está cobrando esse tema na área de Brasil Colônia, as revoltas. As revoltas tanto nativistas quanto as revoltas separatistas ou revoltas emancipacionistas, né? Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, né? Essas revoltas que estão sempre presentes na prova da SpaceX. Na questão, no ano de 2012, a SpaceX colocou uma questão que fala justamente de Inconfidência Mineira e Conjuração Baiana. Vamos lá comigo. No Brasil Colônia, particularmente no século XVIII, ocorreram dois movimentos revolucionários, que ficaram conhecidos como Inconfidência Mineira e Conjuração Baiana. Quais características comuns entre eles? Percebam, é questão simples, né? O que eles têm de comum? Sendo que os dois, né, são movimentos emancipacionistas, ou seja, tem como pano de fundo principal a libertação ou a separação. O que eles têm de comum? E vamos às alternativas. Na letra A influência do pensamento iluminista. Perfeito. Perceba aqui nesse quadrinho que o iluminismo ele vai servir de inspiração, né, tanto para a Inconfidência Mineira quanto também para a Conjuração Baiana. Ao passo que também o iluminismo ele vai ser um estímulo para a Revolução Francesa. Beleza? Aquela lá de 1789. Né? O iluminismo e a independência dos Estados Unidos, eles vão servir de inspiração para a Inconfidência Mineira. É nesse ponto que muita gente escorrega. Eu já vi muito aluno falar que a Inconfidência Mineira ela vai receber influências da Revolução Francesa. Não, né, aluno? Pela data você vê Inconfidência Mineira. Não é no mesmo ano da Revolução Francesa? Como é que a Inconfidência Mineira vai receber influência da Revolução Francesa? Não. A Conjuração Baiana, sim, vai receber influências, vai ser inspirada na Revolução Francesa. Pela data vocês podem perceber. Aqui na Inconfidência Mineira vai receber inspiração tanto do iluminismo quanto da independência dos Estados Unidos. Ou seja, o iluminismo serve de inspiração para as duas, para tudo. Beleza? Aquele lema de liberdade, igualdade, fraternidade, que você já conhece, né? Então, letra A está fora, né? Letra A, continuando a letra A, influência do pensamento iluminismo, está correto. E a participação maciça de pessoas da elite da sociedade local. Aí não, né? Pessoas da elite da sociedade local servem mais para a Inconfidência Mineira, já que para a Conjuração Baiana não pega muito bem. Então, letra A furada. Letra B, foram inspiradas pelo lema liberdade, igualdade e fraternidade. Correto. O lema do iluminismo. Continua. E pretendiam acabar com a escravidão. Opa! Aqui sim. Mas aqui, na Inconfidência Mineira, ninguém falava em acabar com a escravidão. Beleza? Um dos motivos para alguns membros, né, da elite, aqui da Conjuração Baiana, se afastarem, foi quando a galera começou a falar em fim da escravidão, os latifundiários, por exemplo, ele, opa, fim da escravidão? Tô fora. Então, a Conjuração Baiana falava em fim da escravidão. Aqui é mineira? Não. Então, a letra B, fora. Letra C. Queriam romper com a dominação colonial e tiveram influência do pensamento iluminista. Parece correto, né? Elas queriam romper, claro, são emancipacionistas, queriam romper, e as duas, o que tem de comum? A influência do iluminismo. A letra C, corretíssima. Letra D. Foram sufocadas sem grande derramamento de sangue. Não teve derramamento de sangue? Principalmente aqui na Inconfidência Mineira? É claro que teve. Furada. Letra E. Pretendiam acabar com a escravidão. Não. Quem pretendia acabar com a escravidão é a baiana. A Inconfidência Mineira não falava em fim da escravidão. Logo, a melhor alternativa é a letra C, que fala que queria romper com a dominação colonial, correto, e tiveram influência do pensamento iluminista. Letra C. Olá pessoal, agora vamos falar de mais um tema aí muito importante, que é a Segunda Guerra Mundial, que vai de 1939 a 45.
Eu peguei uma questãozinha bem recente, questão de 2011, que diz o seguinte: a Segunda Guerra Mundial, 39-45, vitimou milhões de pessoas e alastrou-se por terras, mares, oceanos e ares de quase todo o planeta. A postura brasileira durante o conflito foi... Dois pontos. O que ele está pedindo? Como é que foi a participação no Brasil durante o conflito da Segunda Guerra Mundial? O Brasil participou desse conflito? Claro que sim. Vamos lembrar que nesse período, o Brasil, quem mandava no Brasil? Quem era o presidente do Brasil? Getúlio Vargas. E mais ainda, nesse momento, nós estamos passando pelo período do Estado Novo. Foi o período ditatorial da Era Vargas. Beleza? O Estado Novo que vai de 37 a 45. Num primeiro momento, quando estoura a guerra, o Vargas ele mantém uma postura, o Brasil mantém uma postura de neutralidade. O Brasil não vai apoiar nem o eixo, o Brasil não vai apoiar os Estados Unidos, não vai apoiar a Alemanha, não vai apoiar ninguém. Vai ficar na dele, né? Só que pensa bem, olha o pensamento dos norte-americanos. O Brasil, Vargas, está passando por um momento de ditadura, Estado Novo. E não era segredo nenhum que Vargas admirava muito Hitler, né? Os discursos de Hitler, né? O que os Estados Unidos estão pensando? E o Brasil, mais ainda, tinha relações comerciais muito estreitas com a Alemanha. O que a galera dos Estados Unidos estão pensando? Poxa, olha o Brasil já dando uma de engraçadinho, querendo se juntar com as potências do eixo. Eu, Estados Unidos, vou logo chamar o Brasil para o meu lado para garantir. É nesse momento que os Estados Unidos vão emprestar, vão financiar a construção da CSN, uma grande quantia de dinheiro para o Brasil. Aí o Brasil vai tomar um partido. O Brasil entra na Segunda Guerra ao lado dos americanos. Os Estados Unidos eles vão entrar na Segunda Guerra principalmente motivados depois daquele ataque às bases navais Pearl Harbor. Lembram disso? O Japão ataca as bases navais lá no Havaí dos Estados Unidos. Os Estados Unidos entram na guerra em 1941. Em 1942, devido a alguns atritos com a Alemanha, afundamento de alguns navios submarinos brasileiros pela Alemanha, o Brasil declara guerra em 1942, né? E o Brasil vai enviar a Força Expedicionária Brasileira, a FEB, né? Que vai lutar principalmente com grandes campanhas na Itália e vai obter vitórias maravilhosas. Agora, com isso, vamos partir para as alternativas. A letra A diz o seguinte: a postura brasileira durante o conflito foi de letra A, neutralidade durante todo o tempo. Não, neutralidade durante um certo momento. Depois não. A gente percebe que em 1942 o Brasil toma partido e declara guerra ao eixo. O Brasil fica do lado dos Estados Unidos. Então, não, letra A fora. B, aliar-se ao eixo. Opa, não, o Brasil não vai se aliar ao eixo. O eixo, aquele eixo da Alemanha, do Japão, não. O Brasil vai aliar-se aos Estados Unidos. Fora. Letra C, após declarar guerra ao eixo, correto, enviar a Força Expedicionária Brasileira, a FEB, que combateu em terras italianas. Essa parece ser perfeita, né? O Brasil ele vai participar de diversas batalhas. As principais são essas aqui, Fornovo e Monte Castelo, na Itália. A letra C parece correta, vamos para D. Manter a neutralidade durante todo o conflito, mais uma vez. Não, o Brasil não mantém neutralidade durante todo o conflito. O Brasil só mantém neutralidade no início. Letra E. Declarar guerra ao eixo, sem, no entanto, enviar tropas para os campos de batalha. Não, o Brasil vai enviar tropas aqui, ó. O Brasil vai enviar a FEB, né, que vai lutar principalmente nas batalhas da Itália. Fornovo e Monte Castelo. Então a letra E está errada. Alternativa certa, letra C. Após declarar guerra ao eixo, enviar a FEB, que combateu em terras italianas. Alternativa correta, letra C.